Olá, seja bem-vindo à mesa. Nós temos trabalhado durante todo o mês de janeiro devocionais que falam sobre posturas que nós precisamos ter no ano de 2026. A primeira postura que nós trabalhamos foi a rendição. A segunda postura, o arrependimento. A terceira postura, a fé. Hoje eu gostaria de falar sobre a quarta postura, o discipulado. Jesus disse claramente em Marcos 16 e mais explicitamente em Mateus 28: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu ordenei a vocês. A palavra de Deus ela é muito clara sobre o discipulado. O discipulado é o único projeto que Cristo nos deixou de uma maneira muito clara e contundente. Por isso eu gostaria de ler com vocês o capítulo 21 de João, numa conversa que Jesus tem com o apóstolo Pedro. Diz assim, capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Eu não sei se você observou, mas essas palavras de João são incríveis. Como ele nos deixou guardadas palavras que retratam o discipulado de Jesus. Vocês sabem que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Foi um grande escândalo. Aliás, todos os discípulos abandonaram Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. O medo sobressaltou o coração de cada um dos discípulos. Pedro, por 3 vezes antes do galo cantar, negou Jesus. Ouviu o canto do galo e se arrependeu profundamente. E agora Jesus está aqui junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e ele separa o apóstolo Pedro, porque antes deste episódio, Pedro tinha dito assim aos discípulos: eu vou pescar. E eles disseram juntos: nós vamos pescar com você. Jesus separa o apóstolo Pedro, era a sua terceira aparição. Ele diz assim: Pedro, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes, querendo penetrar nas entranhas emocionais do próprio apóstolo Pedro. Pedro entendeu tudo. Ele estava ali na mesma cena da negação. O fogo aparece tanto no capítulo 21, neste cuidado de Jesus com o apóstolo Pedro, como no capítulo 18, quando Pedro o negou por 3 vezes. É uma cena, eu diria, psicanalítica. Jesus convida o apóstolo Pedro para aquele momento traumático de sua negação. É como se Jesus estivesse querendo recuperar o humor, a paixão que o apóstolo Pedro provou em Atos dos Apóstolos. Jesus disse: Simão, filho de João, Simão, filho de João. Jesus estava o convidando a olhar para a sua própria existência, sem títulos, sem méritos. Ele ali, límpido, limpo, diante dos olhos daquele que sonda os nossos rins, sonda a nossa alma. Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Cristo estava querendo tratar o apóstolo Pedro. Discipulado é isso. Nossa igreja está convidada neste ano de 2026 a sermos parte do maior projeto de Deus para o mundo: cuidar de gente. Vida na vida. Ser alguém instrumentalizado pelas mãos de Deus para levar vida, para levar saúde, para levar mãos terapêuticas, ombros terapêuticos, para que corações sejam sim tratados para a glória de Cristo Jesus. Jesus disse: Simão, você me ama? Simão, João,
Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Cristo estava conduzindo os olhos, os ouvidos, o tato de Pedro, toda a vida de Pedro para o que ele mais queria. Pedro, você precisa pescar homens, este é o seu chamado, esta é a sua vocação. Eu sei que você voltou para o seu ofício comum, mas eu quero lembrar que você foi chamado para apacentar os meus cordeiros. Simão, filho de João, se você me ama, apacente os meus cordeiros. Simão, filho de João, se você me ama, apacente os meus cordeiros. Discipulado é isso. Discipulado é cuidado, é terapia, é emprestar ombros, é chorar junto, é reconduzir aqueles que precisam para a sua destinação. E a nossa destinação é ser como Cristo, é viver como Cristo viveu. Jesus pegou Pedro pelas mãos e disse assim: Simão, esqueça o passado, deixe as coisas ficaram para trás, prossiga para o alvo que eu estabeleci para você, e o meu alvo é que você cuide dos meus cordeiros, cuide dos meus carneirinhos, cuide dos meus filhos. Por isso, Jesus repetiu mais uma vez para Pedro, depois de mostrar com que tipo de morte ele o glorificaria: Pedro, siga-me. Mais uma vez, Cristo está lembrando, reconduzindo o olhar de Pedro, o tato de Pedro, seus ouvidos, toda a integralidade de Pedro para o projeto, para a sua destinação. Pedro, eu te chamei para fazer discípulos de todas as nações. Que a nossa igreja em 2026 viva um ano de discipulado, de cuidado, de emprestar ombros, de chorar juntos, para que corações sejam reconduzidos, para que corações sejam tratados terapeuticamente, para que eles vivam para a glória de Cristo Jesus. E viver para a glória de Cristo Jesus é cuidar dos seus cordeiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que neste ano você tenha uma postura discipular, que você seja discipulado e que você possa discipular, cuidar das ovelhas de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. Se inscreva no nosso canal, siga as nossas plataformas digitais, seja canal das bênçãos de Deus, seja Casa Viva.